Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas contratações que foram confirmadas na zaga para o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Falar um pouquinho também do jogo, né, que passou realmente, infelizmente, mais uma derrota para o Santos Futebol Clube, e também falar sobre saídas do zagueiro Luiz Felipe, que está saindo do Peixe. Antes de mais nada, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para que vocês possam receber sempre informações atualizadas do nosso Santos Futebol Clube. Então, agora falando sobre contratações, a diretoria santista finalmente confirmou a contratação do João Basso, por definitivo, e também a contratação do Juan Pablo, o outro zagueiro, né, que estava no Milionários e que também está sendo contratado em definitivo, mas com uma porcentagem aí, no caso de uma negociação futura para o Milionários. Esses dois zagueiros que chegam ao Santos não eram ainda os nomes que a maioria dos torcedores esperavam, né? Por exemplo, o do Júnior Alonso, que realmente é um jogador que está numa prateleira acima, né? Num patamar acima, é um jogador campeão, que era um verdadeiro líder em campo, mas infelizmente, pelas dificuldades que o Santos tem financeiras e a dificuldade pela dívida no Krasnodar, com o próprio Krasnodar ali com relação ao Cueva, o Santos não tinha tempo hábil para fazer essa renegociação desse débito que não foi honrado pelo Santos e que alega que também não conseguiu honrar devido à situação financeira. O Santos também vem recebendo parcelado do Pachuca e muito provavelmente utilizou esse valor aí para o seu fluxo de caixa e não conseguiu honrar com seus compromissos para a quitação, né, desse débito. Então isso daí inviabilizou essa contratação. O João Basso, que é um zagueiro titular, era capitão, né, no clube português, e realmente sempre participava dos jogos, né, como titular, fez boa parte dos jogos. É um jogador que se machuca muito pouco, é um bom cabeceador, faz gols de cabeça e curiosamente também faz muitos gols de pênalti, né? Então é um jogador que pode auxiliar o Santos também em situações como essas, né? Mas é um bom zagueiro pelo que vem sido falado, né? E pela própria mídia portuguesa. Ele veio ali, né, foi revelado nas categorias de base do Paraná Clube e vai ter agora a oportunidade de voltar ao Brasil, né? É um zagueiro que tem ali 28 anos, então tem uma boa idade, pode contribuir aí com o Santos e realmente, apesar de não ter havido ali nomes de peso, podem contribuir para essa zaga do Santos que realmente é muito fraca, né? Nesse último jogo agora, o Paulo Turra optou pelo Alex e o Alex fez uma boa partida na medida do possível, né? Apesar de no final ali haver uma falha da zaga, né? No gol que ela se originou numa falha, né, ali na frente pelo Luan Dias, né? Mas também tanto falhou o Luan Dias em ter perdido aquela bola que originou esse ataque, quanto a zaga também, que acabou permitindo com que o Cano passasse no meio dos dois zagueiros. Mas ainda assim, né, até o momento em que havia saído esse gol, a zaga estava se comportando bem e deu a impressão que foi um pouco melhor o Alex do que o próprio Messias. Então, ainda assim, o Santos não tem mais jogadores. E agora traz dois jogadores, né? O outro jogador, que é o Juan Pablo, é um jogador que também foi campeão com Milionários, é um jogador titular. A torcida sentiu muito a saída desse jogador. Eu acho que isso conta também a favor, né? Então era um jogador que era bem visto pela torcida e que desempenhava bons jogos. É um jogador canhoto, tem ali
uma saída de bola, então pode ser um jogador interessante para contribuir para a equipe santista. Mas só isso não basta, né? Só essas duas contratações não bastam. O Santos precisa realmente de mais jogadores, e o que tem se falado é que o Camano, né, está mais distante, ainda não foi encerrada a negociação, o Santos continua com interesse na contratação do jogador, mas se ele não vier, nós não temos outro atacante de beirada. O Pereira ainda é uma incógnita, né? Fica difícil acreditar que ele possa vir aí depois já de tanto tempo, mesmo que se encerre a janela agora no dia 2, nos próximos dias, né? Depois de amanhã, ele poderia vir ainda para o Santos, porque ele é um jogador que está sem contrato, então o prazo para a chegada desses jogadores ele é maior. No entanto, essa novela, né, já vem se arrastando há um bom tempo, ele não tomou sua decisão ainda, já se sabe que parece que ele não vai aceitar a proposta do Besiktas, tem outras propostas na mesa, e aí realmente fica difícil ele priorizar o Santos devido a toda a situação, né? Não só de ter que voltar para o futebol sul-americano, né? Vir para o futebol brasileiro, quanto, né, se ele tiver uma proposta na Europa, ele vai optar por ficar, e ainda existe esse fio de esperança, mas, né, a gente acredita que seja muito difícil a vinda. E se não vier, o Santos não buscou outro nome, ou pelo menos não apareceu até agora, e só restam 2 dias, né? Não saiu na mídia e restam 2 dias apenas. Então será que o Santos tem tratado com outros nomes que ainda não foram divulgados e corre para fechar mais alguma contratação de impacto? A gente acha que vindo da diretoria Rueda é um pouco difícil, né? Então, com isso também, o Alan Sonhora, ele foi negado pelo Paulo Turra, que tem total aval da diretoria para trazer ou não um jogador. Ao meu ver, isso é mais um erro da diretoria, porque o Paulo Turra está pressionado. O Santos vem de uma vitória em 11 jogos. O Paulo Turra já disputou 5 jogos pelo Peixe. Se ele não ganhar esse próximo jogo, se empatar na Vila, se fizer um jogo medroso e defensivo, extremamente defensivo, né, sem nenhum poder de ataque, como foi o último jogo, que a gente tinha visto uma melhora contra o Botafogo e agora a equipe decaiu novamente, o Paulo Turra não vai conseguir se sustentar no cargo. Apesar da teimosia da diretoria, ele não vai conseguir se sustentar, porque futebol, no final das contas, é resultado. E aí, de que adiantou, né, o Paulo Turra ter poder total sobre as escolhas de chegada e saída de jogadores, se num eventual próximo jogo ele for demitido? Aí todos os jogadores que ele barrou e que ele trouxe, o novo técnico, né, a ser contratado vai ter que trabalhar com o que tem e não vai ter mais tempo de contratar, e foi determinado numa linha de raciocínio, de pensamento de um técnico. E aí, se o Santos busca um técnico que tem uma linha de raciocínio, de tática diferente, muitos desses jogadores não vão se encaixar. Então isso mostra uma falta de planejamento imensa da diretoria santista, que agora mais do que nunca se sente pressionada pela falta de resultados, e isso pode acarretar com que o Santos tenha muitas vezes que ter uma situação ali, ter um técnico novo e não ter jogadores ali que muitas vezes se encaixem dentro daquelas características. E aí a gente vai ter que ficar numa situação dessa até o final do ano e torcer para não cair. Realmente é uma situação muito difícil. Com todo esse problema, com toda essa situação, o Santos pode ter que recorrer à compra do Pituca. Eu acho que isso seria o mais óbvio e o necessário nesse momento, né? Chegar para os futuros candidatos à presidência, né, e falar, olha, essa dívida vai ficar para vocês, mas é uma possibilidade aí de tentar fazer com que o Santos possa ganhar força nessa reta final, nesse segundo turno do campeonato, e fortalecer a equipe para não depender de um único jogador, né? Se o Pituca chegar aí no ano que vem, ele pode chegar para disputar a Série B. E o prejuízo que o Santos vai ter? Será que o prejuízo não vai ser menor, né, pagando a multa de 20 milhões de reais e tendo Pituca para trazer qualidade para essa equipe, para ter um jogador a mais no meio, que o Santos não tem esse jogador? Já foi negado o Alan Sonhora, porque ao entendimento do Paulo Turra, é um jogador que não tem
forte marcação, é um jogador que ele é mais lento, então ele não se encaixa dentro daquilo que o Paulo Turra imagina pela sua forma de jogar. Então, já foi negado. Era um jogador interessantíssimo, é como o Paulo Henrique Ganso, é um jogador mais lento, mas é um jogador técnico, bate bem com a bola, bate com os dois pés, né? É a cabeça do time, cria jogadas, municia os atacantes, é o que o Santos não tem hoje. Então o que adianta somente o Santos ter jogadores que correm pra caramba, mas não dão um chute no gol, não criam uma jogada ensaiada, não conseguem trocar 3 passos, só correm, e de que adianta? Né? Não adianta nada. Se o Santos fala agora que o Santos tem que esquecer o DNA ofensivo e praticar o DNA defensivo, não está funcionando, porque o DNA só defensivo não adianta. Um time que não ataca não adianta. Um time que não cria jogadas, que não chuta para o gol, nunca vai fazer um gol. Então, perder de 1, perder de meio ou perder de 4 é perder do mesmo jeito. E isso não vai alterar em nada se o Santos continuar jogando desse jeito. Então ele precisa realmente mudar sua postura, sua forma de jogar, ter, né, jogadores que possam contribuir para isso. A gente viu um detalhe muito importante. É o segundo jogo que o Jean Lucas joga. Ele jogando, esse segundo jogo ele foi um pouco... não foi tão bom quanto o primeiro do Jean Lucas, mas ainda assim ele dava sustentação no meio campo, ele tentava criar uma jogada, mas ele mostrou falta de ritmo de jogo. Só que a questão é que quando ele saiu, o time decaiu. Aliás, o time deixou de existir quando ele caiu. Quando saiu o gol? Quando o técnico colocou o Luan Dias, que pelo segundo jogo, ele entra em campo e ele não sabe o que ele está fazendo. Né? Ele toma decisões erradas. E isso impactou. Numa jogada errada, numa decisão errada que ele tomou no ataque, gerou o contra-ataque do Fluminense e o Cano conseguiu entrar tranquilamente, né, pelas costas, pelo meio dos dois zagueiros e fez um gol, também por uma falha da zaga, mas ela se originou principalmente no Luan Dias, e ele tinha substituído o Jean Lucas. Então isso é uma prova de que o Santos não pode, não deve e não vai conseguir contar com apenas um jogador. Um jogador de qualidade não vai resolver o problema do time. E se ele machucar? E se ele sair? E se ele estiver cansado? Então o Santos, mais do que nunca, se não fizer o possível e o impossível para trazer jogadores de qualidade, e se não conseguir trazer mais nenhum jogador além dos dois zagueiros, que seja pelo menos o Pituca, vai faltar um atacante de beirada, mas pelo menos o Pituca já vai dar uma melhorada. E aí eu acho que a torcida tem que seguir pressionando e a diretoria tomar uma decisão com o Soteldo. É o melhor jogador do Santos que não está jogando. Se ele pisou na bola, se ele cometeu atos indisciplinares, ele não vai ser o primeiro e nem o único. A diretoria conduziu de forma equivocada, a diretoria expôs uma situação para querer dizer que ela estava ali tomando uma decisão, fazendo algo que é correto para o clube, só que em contrapartida, logo depois de lançar essa notícia, a diretoria vai e paga os 20 milhões pelo Soteldo. Paga não, confirma, né, a negociação e de forma parcelada confirma a contratação. E agora, contratou o jogador, expôs que houve um problema, porque se a diretoria não tivesse exposto, tratasse internamente, né? Aplicasse uma multa, aplicasse uma sanção, né? Mas não, simplesmente afasta o jogador e não tem outro para repor. O Santos não está numa posição, mas o Santos tem que pensar na instituição. E é justamente por isso. Ele tem que pensar na instituição, aplicar uma regra, mas fazer com que, já que ele é um ativo do clube, que ele possa jogar. Nem que para que ele possa ser vendido, ou pelo menos ter um mínimo de lucro, ou não ter nenhum prejuízo, com a venda no começo do ano, por exemplo. Mas utilizar um jogador não tem outra altura. Então, se a diretoria chegar, bater o pé e falar, olha, ele precisa jogar. E o treinador vai ter que se virar. Se ele não quiser colocar ele como titular, ótimo. Coloca no banco. Só que em algum momento ele vai precisar do Soteldo, a torcida vai pedir e ele vai ter que colocar. E se ele corresponder dentro de campo, ótimo. E se ele não corresponder, o Santos vai ter que trabalhar isso para não perder esse ativo do clube. Porque é dinheiro que o Santos está perdendo. É dinheiro e qualidade em campo. Porque por mais que o Soteldo não esteja bem, ele já joga melhor do que os que estão lá. Né? Uma jogada que ele faça já pode mudar o jogo. Então o Santos precisa pensar nisso, tomar uma atitude, buscar de alguma forma colocar o Soteldo para jogar, ou então
pode ser que seja o último jogo do Turra, demite o Turra, contrata outro técnico e coloca novamente o Soteldo para treinar em grupo e para ficar disponível para o próximo técnico, né? E aí vai caber ao próximo técnico definir se vai começar como titular, se não vai, conversar com o Soteldo e resolver esse problema, mas ele precisa jogar, né? E por falar em técnico, antes da gente falar da saída do Luiz Felipe também, por falar em técnico, muitos têm pedido a chegada do Mano Menezes. Aí eu pergunto, a torcida, a grande maioria dos seus torcedores já não aguenta mais ver o Santos jogar retrancado dessa forma. O Santos não tem jogador de qualidade para jogar no ataque, mas não tem para jogar na defesa, e como faz? Vai chamar um novo treinador que tem o mesmo perfil gaúcho dos outros que vieram? O Santos, o torcedor, ele quer uma mudança de postura do time e ele vai contratar um jogador que tem a mesma visão dos outros, que vai colocar o time atrás, que vai ficar naquele jogo por uma bola? Antigamente o Santos jogava para fazer 5 e tomar 3. Mas o Santos tinha qualidade. Mas será que não tem jogadores que possam jogar de uma forma de ser mais ofensivo e a gente tentar pelo menos fazer mais gols? E tentar ali um equilíbrio para poder o time não ser tão vazado? Porque se o Santos está jogando mais retrancado e está tomando 3, 4 gols por jogo, então não dá para entender. Não dá para entender. Então é melhor tentar jogar no ataque, é melhor tentar fazer gol, porque o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. É o Santos tentar fazer jogada. Agora, se ele jogar esse futebol que ele jogou contra o Fluminense, ele não vai ganhar de ninguém. Ele não vai ganhar de ninguém porque ele só vai ficar retrancado, tentando jogar por uma bola, mas não agredindo o adversário em nenhum momento do jogo. Fica muito cômodo para a equipe adversária. O Santos não pode deixar o jogo cômodo para a equipe adversária, né? A característica do Santos sempre foi para cima. Não trouxe ainda jogadores da qualidade que a gente esperava, mas tenta jogar um futebol ao mínimo que o Santos consiga dar alguns chutes a gol, consiga criar algumas jogadas, pressione o time, né, no seu campo de defesa. Começou fazendo isso no jogo contra o Fluminense. Só que com o decorrer do jogo foi cada vez se encolhendo mais, se retraindo mais, e aí decaiu. É lógico que o time não vai conseguir jogar os 90 minutos, os 110 minutos de jogo pressionando o adversário. Mas não dá para ser completamente defensivo. Então o Santos tem que ter um equilíbrio e tem que chutar mais a gol, tem que criar mais jogadas. Senão, não adianta ter o Furt na frente, não adianta ter o Marcos Leonardo na frente, não adianta ter o David Washington na frente, o Mendonça, se a bola não chegar. O Mendonça ainda é um jogador que vem buscar mais a bola, ele consegue vir de trás, ok. Mas esses outros jogadores, mesmo assim, se não houver jogadores no meio que vão municiar esses jogadores na frente, não vai adiantar de nada. O Santos corre contra o tempo, ele tem que refletir, a diretoria tem que fazer alguma coisa. O que mostrou a diretoria a incompetência, que eles endividaram mais o Santos. Endivida um pouco mais, mas traz jogador, traz o Pituca, tenta fechar com esse 1 ou 2, manda o Turra embora, traz o Sonhora. Não é o melhor dos jogadores, não é um baita jogador, mas é mais um jogador no meio, é mais um para ter opção. Senão, o que vai acontecer? O Santos vai colocar Luan Dias no meio. O Santos vai colocar Camacho no meio. O Santos não pode ficar refém desses jogadores que não podem vestir a camisa do Santos, que não tem condição de vestir a camisa do Santos. A diretoria tem que pensar nisso. A gente tem que fazer o nosso papel, que é pressionar, né? Tem que pressionar. Não tem outra saída. Porque se o Santos não brigar agora, se o Santos não mudar a postura agora, se não mudar a direção, né? Se não tirar o Falcão, que não contribui nada para o Santos, que não tem identidade nenhuma com o clube, e não trouxer alguém como trouxe no ano passado, o Edu Dracena, que salvou a equipe, mesmo que depois teve problemas, mas que salvou naquele período, trazer jogadores que têm identidade com o clube, ou alguém que tenha mais capacidade do que o Falcão, para não ser um mero monumento. E também a gente sabe que muitas vezes foi feito propositalmente, né? Para colocar ali alguém que fique subordinado ao Rueda. Porque o que a gente vê é o Rueda com poder absoluto de contratação, só que ele mesmo disse que não entende de futebol. E aí quem sofre é o torcedor. Então, que o Santos possa realmente, com a pressão da torcida, fazer algo agora nessa reta final, que possam chegar esses jogadores. E que possa mudar o quanto antes esse técnico, e que se que seja o último jogo do Turra, já deveria ter mandado embora. Se não mandou, que seja nesse próximo jogo. Mas trazer Mano Menezes para jogar da mesma forma,
eu acho que o Santos tem que pensar mais à frente. O Santos tem que ter uma cabeça mais aberta. Não é trazendo o Mano Menezes que vai resolver o problema do Santos. E só para finalizar, a saída do Luiz Felipe, que está indo para o Atlético Goianiense, jogador que já está no Santos desde 2016, também por erros aí foram renovado aí nos últimos anos o contrato dele de forma contratos longos, né? E um jogador que nunca teve sempre muitas lesões, um jogador muito lento e que nunca encheu os olhos do torcedor santista, nunca fez ali, teve alguns momentos de bons jogos, mas já está há muitos anos no Santos, já deveria ter saído há muito tempo e o Santos realmente precisa de renovação. Trouxe 2 zagueiros, vamos ver se melhora um pouco a zaga, mas só a zaga não resolve. Tá certo, pessoal? Vamos torcer aí para que dias melhores e que a gente possa salvar o Santos dessa situação nesse ano. Tá bom? Fiquem ligados para novos conteúdos e novas informações a qualquer momento aqui no canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Um abraço a todos e até a próxima.